Meu cunhado deu uma no meu pai. E ainda assim a minha irmã foi morar com ele. Olha que consideração, né? Eu tenho uma meia-irmã que aos 12 anos ela veio de Recife morar com os meus pais. A gente vive em São Paulo. E pra ser sincera, a convivência dela, a relação dela com o meu pai nunca foi das melhores. Sempre foi uma convivência, assim, uma relação super conturbada. Mas aos trancos e barrancos, ela foi crescendo, né? Ela casou com o primeiro marido dela porque ela ficou grávida dos gêmeos. E aí eles foram morar juntos e ele era um cara super abusivo, batia nela. Mesmo assim, ela teve mais 2 filhos com ele. Teve uma vez que ele tinha uma namorada, tipo namorada, super assumida, casado com a minha irmã. E a minha irmã sabia. Às vezes ele tava chegando da casa da namorada e a minha irmã ainda fazia banquete pra ele, era super carinhosa. E acabou que no final, ele que terminou tudo. Ele que largou definitivamente dela. E aí, no que eles largaram, ela voltou pra casa dos meus pais com os 4 filhos. E foi aí que a merda começou. A minha irmã, ela simplesmente roubou da minha mãe, uma senhora de 65 anos de idade que sim, já tinha conquistado a sua aposentadoria, mas que ainda trabalhava de doméstica na casa dos outros. A minha irmã, ela fez o limpa. Ela pegou o que a minha mãe tinha e o que a minha mãe não tinha. Pra vocês terem noção, ela pegou FGTS, ela fez empréstimo no nome da minha mãe, ela zerou a poupança. No final das contas, foram quase 40 mil reais de prejuízo que ela deu para minha mãe. E aí, nisso, ela conheceu esse cara, esse meu cunhado, que já vou chegar no ponto. E desde o início, ele já era muito estranho. Já no começo, ele ficava um vai e volta, ficava e não ficava com ela. Mesmo com todos os sinais, ela decidiu se casar com ele. Obviamente, entrou em mais uma relação abusiva. O cara bate nela, o cara é maluco das ideias. Teve uma vez que ele pegou uma corda de guitarra, ele deu nas costas da minha irmã, que machucou, sabe? Ficou aquele trem mais feio. Nessa altura, os 2 meninos homens dela já não morava mais com eles, porque eles já não aguentavam mais aquela situação. E uma das meninas vivia implorando para poder morar com a minha mãe. Bom, eles se separaram. Nisso que eles se separaram, ela voltou para casa com as 2 meninas dela. Só que aí eles ficaram namorando. Isso mesmo, gente. Depois de casados, eles se separaram, ele para casa dele, ela para casa da minha mãe, e eles ficaram namorando. E aí ele tava mudando, sabe? Nossa, ele tava outra pessoa, tava mais tranquilo. Começou a frequentar a mesma igreja que a minha irmã ia com os meus pais, sabe? Tava tudo, ó, beleza, tudo ok. E aí ia ter um evento na igreja, uma apresentação, e quando foi numa terça-feira, teve um ensaio. Nesse ensaio, os meninos brincando, gente, na maior zoeira com o meu cunhado, porque ele tava errando umas notas de guitarra, ele ficou furioso. Saiu da igreja muito bravo, logo em seguida mandou mensagem para o pastor, falando assim que não ia tocar mais, que era uma falta de respeito, que blá blá blá. E aí o pastor trocou umas palavras ali com ele, no final das contas falou assim, ó, pode ficar tranquilo que eu vou arrumar outra pessoa para poder tocar. Beleza. Depois que o pastor arrumou outra pessoa para poder tocar, o bonito queria voltar, queria tocar. Não, ele é maluco. E aí o pastor não deixou, claro, porque ele já tinha encontrado outra pessoa. E ele ficou furioso, ele achou um desaforo. Quando foi no dia seguinte, teve um culto, né, na igreja, e durante esse culto, o pastor falou assim com meu pai e com a minha mãe que queria conversar com eles a respeito daquilo que tinha acontecido com o meu cunhado. Foram para uma salinha. Até a minha sobrinha estava sentada numa cadeira esperando e eles conversando. Daí a pouco, a porta da salinha abre e o pastor fala assim, pai do senhor, irmão. Meu cunhado já responde xingando ele.
Paz do Senhor nada, seu falso, seu sei lá o quê. Vamos lá pra fora? Vamos lá pra fora? Porque o meu cunhado queria bater nele, mas não queria fazer isso dentro da igreja. E aí, nisso, meu cunhado chamando ele pra fora. E a gente meio que não queria que o pastor fosse. Só que o pastor, na inocência dele, achando assim que ia conversar, né? Ia conseguir contornar aquela situação, foi. E no que ele saiu, meu cunhado deu um murro na cara dele e foi uma confusão. Minha sobrinha começou a chorar. O meu pai fechou as portas da igreja e falou: pastor, vamos embora, vamos sair daqui. E aí teve uma hora que o meu cunhado veio atrás do pastor assim e a minha mãe gritou: pastor! E o meu pai correu e entrou na frente. O meu cunhado, não se importando que era o sogro dele que estava ali na frente, tirou do bolso uma e deu no meu pai. Pegou bem no pulso. A sorte é que o meu pai, para se defender, colocou a mão na frente, né? Porque ia pegar no peito dele, bem em cima do coração. E aí, ao invés disso, pegou no pulso. Gente, 2 centímetros da artéria. O médico que atendeu meu pai falou que meu pai teve muita sorte, que se aquela, né, tivesse pegado na artéria, que hoje, provavelmente, ele não estaria aqui entre a gente, não. Mas, enfim, meu cunhado, não satisfeito com toda a cagada que ele já tinha feito, viu meu pai lá no chão, foi lá e, ó, outra. Essa pegou bem na perna. E aí, deram socorro pro meu pai com hemorragia muito grande, sabe? Principalmente do pulso saindo sem parar. Mas chegou no hospital, foi atendido, deu tudo certo. Graças a Deus, tá vivo. A minha irmã, como eu falei, ficou sem graça com toda a situação. E ao invés dela defender o nosso pai, ela juntou as coisas dela e foi morar com o amoroso, né, com o carinhoso, digníssimo dela. A gente fez boletim de ocorrência, mas tem exatos 1 ano e 2 meses e nunca aconteceu nada até agora. Há pouco tempo, a gente descobriu que nessa separada dela, que ela ficou morando em casa com as 2 meninas, ela roubou novamente da minha mãe. Gente, a minha mãe foi a pessoa que mais amou e mais cuidou dela. Mais até que o meu pai e a própria mãe dela que mora em Recife. E foi esse o pago que ela deu, né? Foi assim que ela retribuiu para minha mãe. Eu perdoei eles, porque quem sou eu para não perdoar alguém? Mas aqui de casa, ninguém fala com ela, só com os filhos dela, né? Porque eles não têm culpa de nada. Até hoje, ela nunca pagou a minha mãe, mas a gente vai entrar na justiça de novo, porque assim, a gente já tava com o advogado e já tinha sido decretado que ela tinha que pagar a minha mãe por mês, sabe? Ao todo ficou 70 parcelas de R$ 500. Até hoje, nada, mas como eu falei, a gente vai entrar na justiça e vai recorrer novamente. Enfim, essa é a minha história. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu acho que eu já contei todo tipo de história nesse canal. Mas quando eu li essa história, eu fiquei... Como que pode uma pessoa sempre escolher o lado errado da vida? Apanha, 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 literalmente, e mesmo assim tá indo pro lado errado, né? Ao invés de escolher a família que apoiou, que esteve ali quando ela precisou, todas as vezes que ela se separou, não. Escolhe a pessoa que faz ela sofrer. Mas é isso, eu acho que a sua mãe não perdeu nada, dando amor pra ela, ajudando ela, né? Quem perdeu foi ela, não valorizando, mas eu acho que um dia ela vai sim se arrepender disso tudo e ela vai enxergar que ela foi uma pessoa ingrata e que ela escolheu o lado errado. Eu agradeço muito pela confiança de dividir aí a experiência de vocês comigo e eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim a gente cresce cada vez mais. Se você quiser me enviar sua história, vocês já sabem, né, gente? É no e-mail, tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto a sua história, tá certo? É isso, um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!